O Instituto Outra Via apresenta o livro Território do Brincar. Diálogo com Escolas, capítulo Filmando Crianças. David Hicks. Documentarista graduado em Sociologia pela State University of New York, co-dirigiu, captou e editou os vídeos dos projetos Território do Brincar, uma correalização com o Instituto Alana e Ibira, Brincadeiras Infantis da Região Amazônica. Dirigiu o filme Disque Quilombola, por intermédio de edital do MINC, vencedor de prêmios em festivais nacionais e internacionais. Participou de outros filmes junto a organizações como o WWF, Almanac Brasil, a IUE Produtora, entre outras. Em 2001, eu era jovem, apaixonado e talvez confiante demais quando fui convidado por Renata Meirelles, minha namorada na época, para conhecer as entranhas da Amazônia e a infância que brota lá, uma aventura que não consegui recusar, apesar das minhas irrisórias qualificações. Foi por meio desse convite que iniciei minha aventura com o vídeo. Nessa viagem, meu papel seria o de registrar as crianças que encontrássemos pelo caminho. Não demorou para que eu sentisse o peso da responsabilidade de tal empreitada. Pensei, não sei filmar e nunca lidei com crianças. Renata me tranquilizava, dizendo que tudo ia dar certo. Mesmo assim, eu passei a pesquisar o máximo que pude. Na época, informações sobre técnicas de filmagem e pedagogia do brincar ainda eram mais fáceis de encontrar em livros do que na internet. Em um belo dia, depois de muitas semanas de páginas viradas, cheguei a um texto intitulado Dirigindo Crianças. Dá para imaginar meu alívio? Na primeira página havia a foto de um microfone direcional, aqueles compridos, com um tigre de pelúcia abraçando-o. O leitor podia inferir que o uso do tigre era um truque para quebrar o gelo diante de qualquer criança, e o resto seria fácil. Pronto, depois de semanas pesquisando exaustivamente como filmar crianças e lidar com elas, essa foi a primeira pista que encontrei de como fazer as duas coisas juntas, o que me levou à seguinte conclusão: filmar e lidar com crianças é algo que não se aprende em livros. Peguei a câmera e, com Renata ao meu lado, comecei a filmar crianças antes da nossa partida para a Amazônia. Aqui fica minha primeira dica: nada mesmo, é mais útil do que tentar e errar. E espero que o restante deste relato, de uma experiência de 14 anos filmando crianças, seja um pouco mais útil do que um tigre de pelúcia. Uma dica que aprendi de forma dura foi a questão de rever o material de filmagem. Quem tem milhares de fotos no computador e nunca as viu, põe um dedo aqui. Pois bem, na Amazônia, em 2001, a câmera que eu usava tinha fitas que gravavam durante 1 hora. No arquipélago do Bailique, no Amapá, usamos 3 fitas na primeira semana da viagem e começamos a assisti-las dentro da própria câmera. Nós nos emocionamos com esses primeiros registros, eram a concretização de algo que havíamos sonhado por tanto tempo. Mas o prazer durou pouco, as imagens às quais assistimos tinham artefatos digitais e erros bem feios apareciam diante de nossos olhos. Descobrimos que nossa câmera estava danificando as fitas quando eram rebobinadas para ser assistidas. Então, passamos o restante dos 6 meses de viagem sem poder rever o material produzido, 90 horas colhidas em 5 estados. Quando fomos editá-lo, percebemos diversos erros recorrentes que poderiam ter sido evitados se houvesse a chance de assistir às filmagens, como a insistência em enquadramentos chatos, a falta de cenas de contexto, a interrupção repetida da ação das crianças e ajustes desnecessários para cenas que já estavam boas. Bem, hoje em dia não precisamos mais nos preocupar com fitas danificadas, e a possibilidade de assistir ao que registramos é imediata. O importante é dedicar tempo para contemplar o que fizemos e perceber o que nos agrada, o que é bonito, o que teríamos orgulho de mostrar para alguém e depois tentar recriar esses aspectos positivos em futuras filmagens. Pense em quanto tempo usamos, filmando e tirando fotos, nesta época tão digital. Podemos considerar que, quando alguém assume essa tarefa, se ausenta, no mínimo um pouquinho, do presente, tem de focar em algo e se distrair do resto. Se não voltar para ver o que fez, para organizar as imagens e recriar uma narrativa do que estava sendo visto, tanto quem filma quanto seu sujeito de enquadramento perdem em dobro, perdem a chance de estar inteiramente juntos no presente, já que tal presença foi abandonada, perdem a chance da lembrança. Se temos o cuidado de registrar, temos de desenvolver o cuidado de organizar e de recontar. Se não, estamos apenas nos escondendo ou nos ausentando do presente.
Essa questão do ser ausente não era tão clara no início do projeto Bira, Brincadeiras Infantis da Região Amazônica, em 2001. Às vezes, eu sentia culpa por estar apontando a câmera para alguém. A presença da câmera criava, ao meu ver, um desequilíbrio que me incomodava demais, como se eu estivesse invadindo a situação por ter introduzido esse elemento artificial. Não podemos negar o poder que se exerce quando se opta por filmar qualquer coisa, especialmente pessoas. Ecoavam em mim lições de história de quando eu estava na 7ª série, soube que existiam várias nações indígenas nos Estados Unidos que não se deixavam fotografar porque temiam ter suas almas roubadas. Essa lembrança dialogava com a sensação que me invadia diante das pessoas que eu captava. Eu queria, nem que fosse um pouco, registrar a alma daqueles que estavam sendo filmados. Não houve dúvidas de meu desejo de registrar o que há de mais vivo e interessante nas pessoas, e essa culpa começou a me atrapalhar. Consegui compartilhar minha angústia com outro documentarista que conheci no meio da viagem, em Santarém, no Pará. Nosso encontro foi rápido, mas mudou meu jeito de conviver com a câmera em campo. Segundo ele, aquele que filma deve sentir gratidão pela permissão de captar a imagem de alguém. E a pessoa que está sendo filmada deve se sentir valorizada pela escolha de ser o foco do fotógrafo. Ao ouvir isso pela primeira vez, pensei que era apenas um truque mental, e nada mudaria. Mas a angústia já atrapalhava o suficiente minha vontade de filmar, portanto, os registros do projeto. Aceitei essa mudança de postura internamente. Criei uma espécie de mantra: olho porque admiro. Quero te ver me oferecer o que tem de melhor. Claro que eu não falava essas palavras, mas era isso que eu precisava sentir. Aliás, sinto isso até hoje, quando aponto a câmera para alguém. Em alguns casos, até já verbalizei essa ideia. O ato de filmar é uma relação cujas regras são criadas por ambas as partes. Se o operador de uma câmera está desconfortável atrás da lente, o sujeito do enquadramento pode refletir isso diante dela. Se o fotógrafo está sentindo culpa por filmar, não promoverá boas sensações em quem está sendo filmado. Se o operador de câmera presencia uma cena e tem vergonha de filmá-la, a cena nunca será registrada. E, se o fotógrafo não reconhece o poder que a câmera traz para a relação, ele pode passar a abusar dela, mesmo que inconscientemente. Pedir à pessoa filmada para fingir que a câmera não está lá, ou filmar sem permissão é um equívoco, é a negação do desequilíbrio que de fato existe. No mundo da captação documental, o que mais queremos é que nossos sujeitos se sintam, e até ajam, como se a câmera não estivesse presente. Queremos o espontâneo, a verdade, pois são com eles, limpos de ruídos externos, que os espectadores se identificam. E, quando um espectador se identifica, cria um vínculo afetivo com aquilo que está vendo. Esse vínculo faz o espectador pensar em si, que é justamente o ponto pelo qual o registro ganha força. Voltando ao mantra do respeito, se o operador de câmera se sente honrado em poder filmar quem quer que seja, isso é transmitido para a pessoa. Ao invés de criar uma relação tóxica, cria-se uma relação de respeito, de maravilhamento, de esperança. Nesse sentido, a câmera se torna uma ferramenta fundamental para registrar o encontro, algo integral para essa relação. Com esse respeito e o acúmulo de centenas de horas de material, ao longo dos anos, cheguei à conclusão que filmar é a parte do processo de criação de um documentário que mais me agrada. Eu me sinto inteiro. Brinco com a câmera, com suas possibilidades de enquadramento, de movimento e de ângulo, mas também brinco com as pessoas que filmo, com as situações que se apresentam diante de mim. Como escolhi lidar com a beleza, humana ou natural, o que mais me preocupa é ser capaz de registrá-la de maneira que possibilite recriar aquele momento para quem não estava lá. Brincadeira boa essa. E não é na brincadeira que as pessoas se sentem inteiras? Nesse desafio, nessa brincadeira, eu sou um eterno aprendiz, sempre me alimentando de novidades. E transmito, para quem filmo, meu respeito pela sabedoria que a pessoa vai me oferecer e minha humildade diante da cena. Eu não sei qual é o melhor jeito de filmar, até chegar o momento de apertar a tecla REC. E mesmo assim preciso estar confortável o suficiente para mudar minhas estratégias. No entanto, quando estamos tratando de crianças, estamos falando de seres que muitas vezes não se expressam pela palavra. Conseguimos ver uma imensa quantidade de verdade em uma mão, um dedo, um olhar, uma postura, pois são poucos os gestos infantis que não expressam uma intenção verdadeira, que são jogados ao léu. E como deixá-las espontâneas diante de uma câmera a fim de que esses gestos floresçam? Com um tigre de pelúcia? Creio que é importante reforçar que tudo se inicia com vínculos afetivos.
Na grande maioria das cenas filmadas pelo território do Brincar, eu e Renata já conhecíamos as crianças, já brincávamos com elas sem câmeras e já havíamos estabelecido respeito mútuo. Às vezes, esse respeito se constrói em segundos, com um sorriso ou com um brilho nos olhos. Independentemente de como criamos vínculos, o que a maioria das crianças filmadas pelo nosso projeto viu em mim não foi apenas um operador de câmera, mas, sim, um cara com sotaque, que sabe brincar e que, em determinados momentos, também filma.